Olá, Nuno. Boa tarde. Olá, Hugo. Sim, como Estás bom? estás por aí? Sim, Bem, também tenho obrigado. aqui o meu. Sim, 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 sim. Estou bem, obrigado. Não pode faltar, não é? O nosso cafezinho. É um café e uma análise, portanto, se falta uma das coisas, já não há podcast, não é? Exatamente, exatamente. Já vamos no quarto episódio, não é? Hoje é o quarto episódio, acho eu. É, sim, desta primeira de 1000 temporadas que vamos fazer, não é? À Exato. volta disso, não é? É, à volta disso, sim. Olha, Nuno, hoje queria te propor falarmos sobre um tema que é um tema sempre atual, que tem a ver com a educação de crianças, tem a ver com a pedagogia utilizada com as crianças. E eu vou começar por te contar uma história que me aconteceu esta semana, uma história que me levou a pensar e a refletir sobre a minha condição de pai, a minha condição de psicólogo, que por vezes trabalha com crianças, no âmbito da psicologia ou não, e já passarei depois a explicar. E foi o seguinte, aqui há 2, 3 dias, portanto, fui cortar o cabelo. Hoje não estou assim em grande forma porque estou aqui fora e está vento, mas o meu cabelo foi então cortado aqui há 3, 4 dias no cabeleireiro, onde não só eu, mas toda a minha família corta cabelo. E que é num local que não fica ao pé da nossa atual casa, mas fica, no bairro, digamos assim, ou no distrito, dentro da cidade, onde costumávamos viver. E então, Ok. hoje em dia, quando temos que cortar o cabelo, apanhamos sempre aqui o elétrico, ou vamos de carro e vamos sempre para outro distrito, à mesma pessoa ou à mesma casa, porque pronto, criamos aí laços de confiança e gostamos da forma como somos atendidos. Os nossos filhos são também lá atendidos e pelo menos um deles não é nada fácil. A questão da Hum, cortar a máquina e de cortar o cabelo faz um bocadinho de confusão, então torna-se um bocadinho difícil. E, e também isso conta porque as senhoras que normalmente é uma de duas, acabam por ter muita paciência. Isso é mais um fator que nos leva a gostar da casa e a voltar e a voltar. E então, eu quando estava lá desta vez sozinho, sabes aquela fase quando finaliza o corte de cabelo, com um espelho, vão-te mostrando assim à volta, depois mostram-te atrás. é. Tu dizes, está muito bem, sim senhor, Exato. Sim, sim sim. senhor, gosto. Também é isso que faz tal como em Portugal, então, não é? Ah, é, É, mas em pelos alemão. vistos, em alemão, exatamente. Ou Ah, seja, sim, sim, mas isso é esse ritual no fim. Confesso, é, nunca disse que não gosto. Embora às vezes tivesse vontade de dizer que se calhar não gostaria, não, não gosto assim tanto como de outras vezes, mas pronto, às vezes sinto um bocadinho, confesso, sinto um bocadinho inibido. Mas regra geral eu gosto e no fundo o cabelo fica bem cortado, que é isso que importa. Mas desta vez houve assim uma situação engraçada que eu fiquei sentado onde estava precisamente por trás de mim um grande espelho retangular, assim com um tamanho de tela grande. é, E então eu pude observar o meu cabelo a ser cortado por trás e dos lados o tempo todo. E no fim, claro, fiquei com uma boa perspectiva, ok. uma excelente perspectiva da minha nuca, já cortadinha e tal. E tive um pensamento nessa altura que foi, quando olhei para a minha nuca, vi exatamente a nuca de um dos meus filhos. E eu pensei assim, pensei, né? Foi assim
alguém intempestivo, não é? Um pensamento que nos subiu que me subiu à cabeça, e eu pensei no meu filho, e pensei veio uma série de pensamentos nostálgicos, daquilo. O meu filho tem 7 anos, o outro tem 4, prestes a fazer 5, e eu torno-me um bocadinho sensível nestes momentos, e pensei, pronto, enquanto eles já cresceram, o que já passámos, ahm, o que já vivemos juntos, as características pessoais de cada um deles, Hum, e também me vou a pensar, ou isto tudo levou-me a pensar ou a refletir, naquilo que deles é meu, e naquilo deles que é aprendido, ahm, na curta vida que eles já têm, não é? Portanto, é quase a eterna pergunta do que é que conta mais nestes casos, né? Se é a parte genética, se é a aprendizagem que, sim. do contexto, vá, não é? E, eu não sei responder de forma assim clara, não é? Não sei se é a genética, se é a aprendizagem, se é o contexto. Uma coisa eu sei, e se calhar é aquilo que todos nós, como nós todos responderíamos, é um bocadinho dos dois, não é? Agora, o que conta mais, não tenho a certeza. Ah, e, hum, e esta reflexão, fez-me pensar também naquilo que, não só na relação que eu tenho com eles, mas também na relação que eu tenho quando estou a trabalhar com crianças. Nomeadamente, hoje em dia não estou a fazer a psicoterapia com crianças pequenas, faço com algumas pessoas, com alguns adolescentes. Ah, Sim. Onde eu trabalho com crianças mais novas, da idade dos meus filhos, é num curso, que eu próprio criei, que se chama Filosofia para Crianças. Hum, E, e o Filosofia para Crianças, procura. Portanto, eu tenho esta ideia há muitos anos que andava a matutar nesta questão de fazer filosofia para crianças, de trabalhar, com eles temas daquilo que é os temas clássicos da filosofia, o bem e o mal, hum, ah, termos aquilo que são as diferenças e a igualdade, o refletir sobre as coisas que estão à nossa volta de uma forma geral, os outros e nós. Portanto, há muito tempo que eu andava a pensar trabalhar, e quando digo há muito tempo, é mesmo há muito tempo. Eu lembro-me de ter 20 e tal anos, hoje em dia tenho 42, e começar a escrever coisas sobre este curso. E finalmente aqui na Áustria consegui. sim, sim. Foi-me dada a oportunidade como podia ter sido aí, mas pronto, calhou ser aqui, de pôr isto em prática. E eu já vou no terceiro ano, de fazer isto com as crianças, e cada vez corre melhor. Não é uma tarefa fácil, portanto, o curso é destinado a crianças com mais de 4 anos, e posso dizer que a partir os 4 anos ainda muitas das vezes, são idades complicadas para, às vezes, sentá-los ou assentá-los, no sentido de levar à terra e refletir sobre as coisas. Posso dizer que É, também é. isso acontece pouco. O que acontece mais são os jogos, é as músicas, é as atividades. E eu entre esses momentos, inserir a filosofia e os conceitos, e aquilo vai resultando. E, pronto, e dentro destes contextos da minha relação com as crianças, a relação que eu tenho com os meus filhos, esta questão do genético, do aprendido, do que é que conta mais, o contexto, ou aquilo que as crianças herdam dos pais em termos de genética, o que é que conta mais. Portanto, transpus também essa questão, esta reflexão Hum, que gostaria de fazer contigo para sim. para esta minha atividade, não é? Para esta minha atividade. Mas lá está. Ah, Sim. não há É, respostas, pelo menos concretas. pois é, estava a pensar, mas já acho de facto muito interessante e muito pouco.
aquilo que eu tenho percebido, existe muito pouco desta abordagem, não é? De pensar que as crianças também podem lidar com a filosofia, não é? Podem pensar sobre as grandes questões da vida, não é? Uhum. Mas Sim, daquilo que eu me apercebo, pois isto é raro se pensar que se pode estimular esse pensamento tão aberto, tão reflexivo nas crianças. Mas o que é certo é que elas têm uma ideia do mundo e da vida. A partir delas, elas têm um olhar, se pode dizer, filosófico, não é? sim, Um, portanto, até pode ser muito interessante explorar isso, não é? Como é que elas veem realmente essas grandes questões, o que é isso do bem, do mal, não é? O que é a vida humana, para que é que isto tudo serve, não é? sim, O que é que andamos para aqui a fazer? E certamente elas têm uma opinião, mas até que ponto os adultos costumam perguntar isto às crianças, qual é a opinião delas sobre sim, o sim, estarem cá, não é? Estão cá há 4 anos, por exemplo, não é? A tua abordagem permite, desde logo, crianças, enfim, de ter a idade que começam e que já têm capacidade a partir assim de comunicar pelas uhum, palavras, pois, o que é que elas pensam, não é? E se calhar muito poucas pessoas perguntam, e tu estás a fazer isso, então vamos lá, não é? Pensar sobre isto, o que estava a dizer, o exato, que é que você pensou sobre isto, não é? E, bom, e julgo que também, inclusive, a forma como elas olham e pensam estas questões podem nos ajudar a ter os adultos, não é? A pensarem de outra maneira, hum, de uma forma se calhar até invulgar para nós adultos, ou até especialmente inovadora, uhum, interessante. hum, Portanto, acho de facto muito interessante e pertinente, porque o que é que eu me apercebo, até em termos educativos, é uma das coisas que eu sinto como muito relevantes que, enfim, ao longo da sucessão de gerações é necessário ir modificando, que é, bom, trabalharmos numa educação para pessoas que pensem pela sua cabeça, não é? E exatamente. desde logo pela própria tenra idade, ok, o que é que tu pensas É sobre muito isto? importante, sem dúvida. Pois, em vez de estarmos ali a transmitir, olha, agora tens que aprender estas coisas, toma ali, Sim, sim, sim. tiramos com matéria para cima dos miúdos, não é? Olha, a vida é assim, toma lá, é assim, não é? Sim, Não, ajudá-los a pensar sobre as coisas. E é, penso que a nossa geração atual enfim, de pais e educadores, professores, educadores de infância, está com uma consciência um pouco maior para estas questões, não é? De cultivar um pensamento próprio da- das crianças, mas sinto que há muito ainda a fazer. Muito, exato. muito ainda a fazer. É, sem E, dúvida, sem dúvida. Ahm, este ponto último que tocaste, pensar pelas suas cabeças, é no fundo, no fundo é o meu objetivo primário, é sim, fomentar a que as reflexões que eles vão tendo, espontaneamente ou às vezes promovidas por mim, sejam destacadas e valorizadas, ou seja, que eles comecem a perceber que alguns já o fazem, lá está, isto depende dos contextos, alguns já vêm com isso, com esse hábito, outros vêm um bocadinho menos, mas o meu propósito é que todos ali sintam que têm espaço para refletir, e quando dizemos refletir, não estamos a falar de uma reflexão filosófica de um indivíduo de 30 anos ou 20 até. Não, pois, claro. falar de uma reflexão de uma criança de tenra idade. Eu agora, quando estavas a falar, lembrei-me de um episódio de como isto mais recentemente começou. Eu estava agora há 2, 3 anos a recolher material e a fazer investigação sobre como pôr isto em prática. E então, sempre que estava com crianças, tinha a antena mais levantada, não é?
ali o radar, a tentar apanhar tudo aquilo que me ajudasse a justificar a razão de eu querer fazer este curso. E então lembro-me de uma história engraçada. Ah, Estávamos a falar do dormir à noite, não é? Ou eu tinha dito que tinha dormido mal, estava com um conjunto de crianças à volta, e, hum, e pronto, eu- e depois isso levou-nos para a importância do sono. Se não dormido bem, isso iria-se refletir durante o dia, não íamos estar tão atentos, tão Hum, despertos, etc, etc. E, e então, ah, eu lembro, esse meu. ah, esse miúdo, nessa altura eu estava a trabalhar com um grupo. Ele era muito fã de super-heróis. E então certo. gostava muito do Batman. E então imediatamente fez a associação e disse: Ah, então, peraí, então se o Batman só, ah, só trabalha, não é? Vá, só é herói durante a noite e preferencialmente à noite, o que é que ele faz durante o dia? Não é? O que é que ele vai ter que dormir o dia todo, né? Como quem Pois. diz, durante o dia acaba por se tornar um inútil, de certa forma, né? No sentido que é o Batman. Sim, sim. Isso, lá está, são pequenos episódios, pequenas parcelas daquilo que são discursos diários das crianças e que depois, juntos, tornam-se. hum, ou quando recolhes esse tipo de material, das-te conta que, exatamente, as crianças têm tantos comentários giros, pertinentes, inteligentes, e isto tem que ser valorizado, não é? E então, dentro deste curso, eu procuro que este tipo de coisas aconteça, não é? Que este tipo de coisas aconteça. E pronto, isso é um propósito aqui o propósito principal é haver um espaço para essa reflexão, não é? Sim, naturalmente em termos de desenvolvimento psicoafetivo, não é? De uma própria maneira de ser uma criança que um dia se tornará adulta, um ambiente acolhedor, portanto, e de curiosidade sobre os pensamentos e a visão que a criança tem do mundo, Hum, isto favorece também muito que surja, direi eu, a autenticidade dela, as tendências também mais naturais, menos repressivas, que ela possa ter, bom, claro, mas, elas também entendidas como benéficas para a relação uns com os outros, não é? Mas aquilo que pode ser também aquilo que é mais genuíno, não é? Que é mais autêntico, de facto, nesse ser humano que é criança e que está também a aprender até que ponto os outros validam também aquilo que ela sente, pensa e vê no mundo, não é? E validar, pois, não é concordar, exatamente, sim. necessariamente é, ok, eu percebo que tu vejas e sintas e pensas as coisas dessa forma. E depois, quanto muito até questionar, se percebemos que é claramente assim uma coisa que está distorcida, podemos até depois ajudar a criança a pensar, mas será mesmo assim? Mas ajudá-la a refletir sobre aquilo que está a observar, não é? Mais do que às vezes sucede, ou tantas vezes já observamos situações dessas, não é? Que muitos adultos dão a coisa já muito processada à criança. Olha, não, é assim porque é assim, como eu te estou a É, dizer, mas sem sequer estimular a capacidade de pensar sobre isso, os porquês, os comos a partir da criança. exato. Então, pois, fica assim uma coisa que é muito transmissiva, cria-se uma ideia de que temos que seguir os outros, não é? Que só podemos ser dependentes e seguidores, uma lógica depois de rebanho, não é? De Uhum. conformismo, e não percebermos que também temos direito ao nosso olhar único no mundo. Hum, Sim, e pensar pela nossa própria cabeça, isto
trocando por miúdos, as ideias que nós temos, as opiniões que nós temos, a perspectiva que damos aos outros é válida, tão válida como qualquer outra, não é? Isso, lá está, leva a aumento de confiança, de Sim. autoconfiança, de autoestima e de se perder o medo de não só de errar, mas o medo de partilhar uma ideia que vai na nossa alma, na nossa cabeça. É assim que se começa. É, sim, e este assunto que hoje trazes, não é? Eu também acho muito, muito interessante, porque eventualmente muitos pais ou educadores, professores, podem sentir que as crianças, ao serem pequeninas e terem insegurança também própria da idade, não é? De ainda não conhecerem tão bem o mundo e não terem tido ainda muita experiência, podem sentir que têm que dar certezas às crianças. Olha, eu tenho a certeza disto que te estou a comunicar. Ou seja, mas com isto, o que eu me apercebo, quando nós transmitimos algo muito certo às crianças, aquilo que à partida estamos a favorecer é uma falsa segurança na criança. E para além de não estamos a cultivar propriamente, inclusive, bom, uma crença nas próprias capacidades dela, ou seja, ela vê, bom, parece que há aqui pessoas no mundo que têm certezas, eu ainda não sei bem, olha, mas Exato. há uns que têm, não é? E a ideia de que os adultos são perfeitos, não é? E que sabem tudo, que é uma ideia completamente errada, mas que parece em termos de sociedade, tenta-se, sinto eu, muitas vezes passar isto às crianças. Olha que nós, adultos, sabemos o que é que andamos a fazer. Não sabemos. Exato. Aliás, é, é até muitas vezes trágico. Como é que depois se explica a uma criança, por exemplo, que há guerras entre adultos, e não é? Sabemos Sim, o que é que andamos a fazer? Pois parece que não é? E antes pelo contrário, não sabemos bem o que é que andamos a fazer. Mas, portanto, um pensamento até, ou uma comunicação com a criança, mais na lógica do, olha, parece-me isto, eu não uhum, tenho certezas absolutas, da minha experiência leva-me a pensar estas coisas, mas retirar a carga do certo, de certeza absoluta, ajuda a criança, sinto eu, a estar num mundo em maior abertura também, em dizer vez do não sei. fechamento, não é? Às vezes o dizer não sei, não é? Às vezes há Às a vezes eu dizer não tendência, sei. porque se é É, pai ou pois, mãe, que tem que se ter todas as respostas, mas há é, assuntos dos quais não temos a certeza ou simplesmente não sabemos, não é? sim. Não dominamos. Sim, e penso que isso faz tão bem à criança, traz realidade, sinto eu, traz muita verdade, quer dizer, os pais, aos educadores, não é? Quando podem dizer, olha, não sei, olha, há coisas que eu até sei um pouco mais do que outras, então essas, olha, eu não sei nada. Exato. Né? Se começarem a falar, sei lá, como é que se faz uma cirurgia ao coração? Olha, pois eu sei que se faz cirurgias ao coração, mas olha que o pai não percebe nada disso. O pai ou eu como psicólogo de crianças, olha, pois não sei, não tenho esses conhecimentos, não sei. Exato. Isso é um exemplo muito claro. Às- Sim, sei que se fazem, sei que existem, Exato. mas não percebo nada do assunto. Eu sei, sei como é que, ó filho, eu sei como é que os aviões teoricamente conseguem voar agora. E sei como é que eles teoricamente são pilotados, mas agora eu não consigo pilotar nenhum, Pois, por exemplo, sim, né? sim. Até fenómenos como a eletricidade. Quantos de nós adultos sabem como é que a eletricidade funciona, não é? Exato, Poucos, só quem anda quem estudou essas coisas, não é? Que aprofundou esses conhecimentos. Bom, nós sabemos que a eletricidade chega às nossas casas, não é? Mas como é que isto se processa, não é? exato. Não, tenho muito pouco conhecimento disso. E às vezes as crianças podem fazer este tipo de perguntas difíceis, não é? Então, mas como é que chega aqui a luz, não é? A casa? É, Pois, olha, não sei explicar muito bem, não é? sim, Sei explicar assim muito bem. E há quem saiba muito mais do que eu, que estudou muito para essas coisas. Portanto,
que, no fundo, mostrar que há conhecimentos que podem ser aprofundados no mundo, mas mesmo as pessoas que aprofundam muitos conhecimentos nunca vão atingir a totalidade do conhecimento dessa área. Sim, Sinto que é importante a criança também entender isto. Olha, muito tu estudes uma coisa, nunca vais atingir a total certeza de conhecimento dessas coisas. Não há ali um topo do Everest do conhecimento em que tu possas subir a montanha, já atingi, não há mais nada. Não, há sempre mais qualquer coisa. exato. Então, a tal ideia de humildade também que devemos passar às crianças, que não sabemos tudo, vamos sabendo algumas coisas, não é? Depois também são modificadas e às vezes percebemos que são erros, Uhum, mas que damos jeito até numa determinada época e depois mais tarde faz-se de outra maneira e percebemos que até claro. estávamos errados na época anterior. E sinto que isso retira a ansiedade às crianças também, uma pressão, parece que têm que atingir ali um saber total, ou chegarem a esse ideal que vêem nos pais ou nos professores, que parece que sabem tudo, quando não sabem. Não, É, não é, sabemos. Não sabemos. é o, no fundo também quando dizes retirar a ansiedade, é também removê-las ou remover as crianças das vezes de contextos que promovem em demasia ou que promovem um exagero na competitividade. Sim, Eu vejo muito, eu vejo, não, não vejo muito, eu vejo alguma coisa de competitividade, mas casos eh, elucidativos e de certa forma eh, muito claros no sentido de crianças muito competitivas e de adultos muito competitivos à minha volta, que naturalmente terão sido competitivos já em criança e em adolescente, pois. daí explicando-se a competitividade atual. Lá está, ligando com o que eu estava a dizer ao início, lá está a importância do contexto, se calhar. Sim. Mas quem sabe, não é? Se calhar já os pais também eram competitivos no sentido genético. Mas, Sim, pelo menos, pois, há sempre esta questão que tu também trouxeste hoje para o episódio, que é muito difícil de conseguir identificar qual é a fronteira entre o genético e aquilo que é a aprendizagem social, não é? exato, Todos fazemos. É difícil, não é? Perceber é difícil. onde começa e termina uma destas influências. Eu acho que elas estão muito intrincadas e influenciam-se Sim, mutuamente, parece-me, não é? acho que pelo menos isso E, podemos dizer, sim. sim, mas muito difícil de determinar. Ok, isto será genético ou será algo que foi aprendido de alguma maneira na relação com os outros? Ah, bom, é uma questão assim, sim, muito teórica, não é? E não se consegue, sinto eu, pelo menos aos dias de hoje, termos uma resposta conclusiva. Mas na nossa área da psicologia, pois, acabamos por trabalhar mais com as questões das aprendizagens, não é? De aprendizagens mesmo da relação uns com os outros e emocionais, não é? A vivência também, desde logo, emocional, de estar com os pais, ou os pares, as crianças, não é? Também, como é que estamos uns com os outros e como é que vivemos em sociedade, não é? Socialização nos colégios e na escola. Sim. E o que é que nos faz realmente sentir bem, não é? Se calhar, essa é uma das questões até muito transversais, sinto eu até da nossa área, que é o que é que contribui mesmo para nos sentirmos bem, psicologicamente? Quais são, assim, os fatores que são mesmo, eventualmente transversais à humanidade para que uma determinada pessoa, independentemente da cultura, se possa sentir bem psicologicamente, não é? Será Exato. que existem essas dimensões, não é? E bem definidas? Bom, se calhar eu aproximo-me às vezes mais de algumas certezas, mas depois tenho que me questionar, não é? Que é melhor não as É, ter. Mas, por exemplo, sim. esta questão da competitividade, eu sinto que, ou observo muitas vezes que não traz bem-estar Como psicológico real. competitividade exagerada, pelo menos, não é? Exagerado, exagerado. Sim. Tem alguma competitividade, pois.
depende, sim, se for alguma pode não se traduzir em mal-estar psicológico, Não, eu acho que não, mas e muitas vezes até a competitividade pode ser saudável, na minha opinião, no sentido de estimular a descoberta e a aprendizagem e a comparação. Agora, claro, quando a competitividade é motivo de catalu- catalogação e de até de uma certa discriminação, e um, um certo crescimento da ansiedade, de um excesso de comparação, aí a competitividade é claramente negativa, e é isso que sim, eu aqui, como estava a dizer anteriormente, já assisti, mas essencialmente ouvi de pais. Não sei qual é que perspectiva tens aí a tua perspectiva aí de Portugal, mas eu já ouvi aqui pais e pais que naturalmente portugueses, pais portugueses, mas não só, de que, portanto, que se calhar quem vem de fora, né? Que existe uma competitividade muito grande a partir do momento em que se salta para a escola, hum, do jardim da infância, depois para a escola. Nas escolas, eu tenho a experiência que existe muito apoio e muitas possibilidades para as crianças e as famílias serem felizes, sinceramente. Mas eu ouço sim. também pais a dizer que a competitividade é muito grande. E eu não tenho a certeza se isso é o resultado, essa comparação, ou melhor, essa análise é o resultado de uma comparação que fazem com o que viveram em Portugal. Não sei. Ah, pois, sim, a partir da escolaridade obrigatória, o facto de haver classificações, não é? Notas, Sim, isso é logo. ah, pois, logo as crianças, umas face às outras, vão se comparando. Ah, porque é que eu só tive bom e o Francisquinho teve muito bom, e depois começa a haver estas comparações entre crianças. Nessa lógica da competitividade, daquilo que eu me apercebo, que pode ser mais construtivo, mais saudável, é que a pessoa se vá comparando consigo própria, ou seja, perceber que Uhum, vai se desenvolvendo e que sim, vai atingindo até um desempenho melhor do que há um ano ou do que há 2 anos. Isso eu sinto que é útil, não é? E que pode ser bom. Porque a comparação com os outros, pois, as condições também de vida e da própria maneira de ser entre duas pessoas distintas, há tantas variáveis que, que, que não se conseguem controlar. exato. Mas parece que depois se simplifica a ideia. Bom, o Francisquinho teve muito bom e o António teve bom. E parece que fica tudo resumido ali ao resultado. Como se todas as condições fossem iguais para um e para o outro. Quando Exato. a genética, o ambiente familiar, todas as aprendizagens que foram feitas são altamente distintas entre o Francisquinho e o António, não é? Pronto. E, então é como comparar um desporto com outro. Às vezes, sim, estas comparações entre pessoas faz muito sentir isto. Estar a comparar basquete com futebol. Pois está bem, são dois desportos, mas Certo. como compará-los, não é? Então, agora, essa parte de reflexiva, sempre que é útil, não é? E importante, para que possamos desenvolver capacidades de nos colocarmos em causa é a nós próprios e não tanto Exato. na comparação com outros. Será que eu, até como psicólogo, não é? Eh, eu estou a sentir que estou a melhorar nas minhas capacidades, nas minhas competências com as pessoas que acompanho, faça há um ano, ou faça há 5, ou faça há 10 anos? Certo. Isso é-me útil. E tenho muitos dados para poder comparar, não é? Os outros é tudo assim um bocadinho mais descontextualizado, distorcido, não é? Bom, e de alguma maneira realmente difícil de comparar. Sem dúvida, a comparação, quando é feita com os outros, sim, é sempre
baseada no desconhecido, de certa forma, como estavas a dizer, e bem, concordo plenamente. Há sempre um desconhecimento das condições e de quem é das condições em que aquela pessoa vive e viveu e tem vivido, e de quem é aquela pessoa, no que valores é que tem, de que possibilidades é que foram dadas, etc, etc. Portanto, é uma comparação que acaba por ser injusta eh, Sim, e, e muitas vezes ah, as comparações, quando são realizadas com os outros, são também promovidas pelas nossas próprias ansiedades e os nossos próprios medos. Ou seja, sim, às vezes o pormos-nos numa situação de superioridade em relação ao outro é porque eu não me sinto tão seguro em determinada área, não é? E então, para mim, eu faço-me superior. Olha, não, eu ao fim e ao cabo eu fui muito melhor, eu sou muito melhor, tive melhores, a minha nota foi muito melhor e claramente as minhas respostas foram bastante mais elaboradas e tiveram muito mais qualidade. Quando se calhar não é assim, eu simplesmente estou a tentar ah, a camuflar ou mascarar uma fragilidade que eu próprio tenho, não é? Pondo então a falta de qualidade no outro lado. E nesse sentido, sim, as sim, comparações sim. com os outros acabam por ser não só injustas, mas baseadas nestas tais fraquezas que estão em nós próprios, nestas tais Sim, sim, sim. fragilidades que estão em nós próprios. Sim, E faz muito isso, sentido, sim. isso não é o caminho para o crescimento pessoal e para um equilíbrio emocional do próprio, não é? Não é um caminho. Oh, estamos quase no fim, não é? Estamos, sim, senhora, estamos quase no fim, Que é Nuno. no último minuto, mais ou menos, será? Temos 1 minuto e meio. Um minuto e meio. Ok, sim, porque isso estavas a dizer, só assim também acrescentar, porque parece-me de facto muito pertinente. Essa ideia de comparação com os outros tende, sim, a levar, parece muito a esses fenómenos de sofrimento, seja e de desajuste, não é? Seja pela arrogância, não é? Do sentimento de superioridade, muitas vezes Uhum. tapa, é um real sentimento de inferioridade, não é? A pessoa coloca-se de bicos de pés, não é? Que é a típica arrogância, a pessoa colocar-se em bicos de pés. Ou então a vivência mais direta do sentimento de inferioridade. Portanto, Sim, portanto, seja por uma via, seja pela outra, isto parece que depois não resulta muito bem, não é? Isto não vai parar a um bom um- resultado em termos da vivência humana. Seja a arrogância, que depois também não é boa para as relações, como é óbvio, não é? Porque quem é que gosta de se relacionar com uma pessoa que está num modo de arrogância? Ninguém, não é? Ou sim, quase ninguém, diria eu. É muito sim, difícil gostar concordo. do modo da arrogância. E só se for pela admiração, não é? Aquela pessoa até parece que sabe muito, não é? O arrogante parece que sabe muito, não é? Às vezes as pessoas admiram a arrogância. Mas seja como for, pois isto baseia-se realmente naquilo que estávamos a falar, que parece que radica em distorções, não é? O ideal, ou talvez aquilo que seja melhor, é olharmos para nós próprios e percebermos o que é que estamos a construir na nossa própria vida. A comparação com os outros, isto depois Não, é o caminho para a desgraça, há muitas vezes, desgraça. não é? Pois, Hugo, sim, estamos realmente aqui É, na nossa hora e, e sim, este tema realmente tem muitos ângulos, é muito vasto, não é? A educação das crianças, quer no plano familiar, quer no plano da escola. Então, assim, pois, muito provavelmente irá ser retomado através de outros nossos olhares no sim. episódio Confio que sim. futuro, não necessariamente o próximo, mas talvez daqui a algum tempo, quem sabe, não é? Sim, Nuno, eu desconfio que sim, que é um tema ao qual voltaremos num futuro próximo. Olha, Nuno, gostei muito mais uma vez de estar contigo para este bocadinho, Tem também, para este nosso café e esta análise. E, obrigado também. e um abraço a todos os que nos veem
e subscrevam o canal, façam comentários, coloquem questões e voltamos a ver para um próximo episódio. Adeus, Sim, sim, um abraço para ti, um abraço a todos que nos acompanham. Até breve. até breve.